Eu tinha prometido que a gente ia ver o Builder nessa aula, mas calma o coração, a gente precisa ver uma coisinha um pouquinho antes. Então vamos direto para o código. Vamos lá. Aqui dentro das nossas classes GetNet, Redcard e Stone, a gente tem esse código, né, que é um código que está aqui dentro fazendo uma conexão com o banco de dados. Mas e se de repente a gente não quisesse usar banco de dados, a gente quisesse usar na memória essa informação, ou quisesse guardar isso num arquivo? Percebe que a nossa classe Redcard ou GetNet, elas têm o conhecimento dessa implementação aqui no banco de dados. Então, para fazer algo em que a gente consiga não mais travar a nossa implementação aqui simplesmente com um banco de dados, né? Porque amanhã ou depois a gente quer migrar para um MongoDB, quer migrar para uma estrutura um pouquinho diferente, a gente não conseguiria. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui dentro, vamos chamar um new getNet repository, tá? Eu não sei quem é esse cara, vou chamar de repository. E aí, repository.insert ou create, pode ser, tá? E aí, o que eu tenho que passar para lá? Eu tenho que passar uma lista, onde eu teria aqui, ó, vamos pegar esses mesmos campos, tá? Vou botar eles aqui, ok. Passei esses campos para lá, e lá dentro eu vou fazer alguma coisa. Só que essa classe ainda não existe, então vamos criar essa classe, new repository, aqui ó, getNet repository. O que ela vai fazer? Vai ser responsável por criar no banco de dados, tá? E ela está recebendo um item aqui. Então, bom, se ela está recebendo o item e está mandando criar, e a gente já sabe aqui como faz essa criação, então basta a gente copiar isso aqui para cá. Ó. Então eu teria que ter uma conexão, certo? E fazer a execução desse nosso item. Ó, nosso item. Show de bola. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nessa criação, aqui eu botei como um array qualquer. Vamos voltar lá para a nossa classe Redcard. Estou passando aqui ele. Fiz um new. E esse nosso repository, ele conhece aqui uma propriedade chamada connection. Só que eu não importei ela aqui. Então, ó, constructor iConnection. Eu não sei quem é. Simplesmente estou recebendo essa propriedade. Lembrando que a gente já pode usar o atalho aqui para inicializar a propriedade. Maravilha. Para quem não sabe, aqui no PHP Storm é só apertar Alt Enter e ele dá essas opções. Então a gente poderia simplesmente inicializar a propriedade. E aí, uma vez inicializada, a gente tem aqui essa execução. O que esse create faz? Ele não volta nada. Então vamos botar aqui como void. Pronto. E resolvido. Então vamos remover isso aqui. Temos ali a nosso insert no banco de dados da GetNet. Só que aqui a gente trocou o nome, né? Tá fazendo da GetNet, só que tá da Redcard. A gente fez uma confusão aqui. Então esse cara aqui não é da GetNet, sim Redcard. Ó, renomeei, vou renomear lá a classe. E perceba que a gente está fazendo o uso aqui injetando a dependência do connection. Só que se a gente for observar, esse connection só é utilizado aqui, tá? E outra, a gente está fazendo um new. Toda vez que a gente faz new, a gente trava esse código para trabalhar somente com essa classe. Então, se a gente quisesse fazer um outro tipo de repositório, a gente não poderia, tá? Um exemplo, a gente poderia chegar aqui, ó, e dizer, não quero mais connection, e sim um repositório do Redcard. Vou tirar isso, vou colocar e fazer a inicialização desse repositório. Aqui, não preciso mais me preocupar com a construção desse repositório, porque deveria ser responsabilidade lá de trás, que for chamar ele, tá? Então, aqui, ó, na hora de chamar, eu vou passar um repositório, fazendo new connection, e esse repositório, beleza? Para finalizar aqui, a gente só usa o this. Então, eu não sei mais quem é esse repositório. Olha só que loucura. Nesse começo aqui, a gente disse que era uma classe chamada Rede Repository, né? Mas, eu não sei qual que é a implementação que está ali dentro. Por um acaso, é uma implementação de banco de dados. Então, se eu quisesse renomear esse cara aqui para Database Repository,
ficaria mais claro de que é uma implementação do banco de dados. E aí a gente poderia fazer o seguinte, ó. A gente viu que se criar uma interface, a gente consegue abstrair a implementação, então a gente pode fazer o mesmo dessa forma. Então eu crio uma rede card repository, onde eu digo que existe um método chamado create, tá? E que não volta nada. Essa é a definição, tá? Esse cara aqui deve ser uma interface, show. E aqui no repository database eu vou fazer a implementação desse iRedCard repository, né? Então agora existe um contrato que foi definido aqui e esse database ele está implementando esse contrato, tá? Na nossa classe RedCard, em vez de solicitar a classe do database, a gente vai dizer, não, eu não quero essa classe do database repository, eu quero um da RedCard repository. Qual é o repositório? Qual que importa para mim, tá? Eu quero que alguém informe para mim quando passar essa implementação e pronto. Um exemplo claro disso é o seguinte, ó. A gente vai executar, o código continua funcionando ainda, mas na hora de executar no vendor bin PHP unit teste main, ele funcionou também. Mas a gente poderia simplesmente ter feito o seguinte, ó. Na hora de criar nosso main, vamos repartir um pouquinho mais, tá? Vamos fazer um teste, em vez do main completo, vamos fazer agora um do RedCard teste, tá? Em vez de a gente subir o main todo, vamos subir só a RedCard, tá? E nesse RedCard, o que ela precisa? Ela precisa de uma implementação de um repository. Nesse caso, vamos fazer aqui, ó, repository é igual a new RedCard database repository. Olha que legal isso aqui, tá? RedCard. E vou chamar aqui o RedCard run. A gente descobriu que precisa de um parâmetro, a repository. Nesse caso, estou fazendo a implementação do database. Então, vou passar aqui repository. Para fazer uso dessa classe, ele precisa de uma conexão. Seja ela do Postgres ou do MySQL. Então, connection. Vou chamar aqui. New Postgres connection. Então, eu estou definindo que vai ser. E nesse caso, vai ser um Postgres. Então, isso aqui é a inversão de dependência. Eu estou tirando a responsabilidade da minha classe aqui, RedCard, saber quem são as classes que ela vai chamar. E sim, ela vai receber isso via parâmetro e vai executar. Então, olha só a magia agora acontecendo. Quando eu executo isso, RedCard teste. Ó, ele passou aqui o teste, tranquilinho. Se a gente for ver aqui no R transaction, a gente vai ver que tem um monte de informação aqui. Vamos eliminar tudo. Ó, eliminei tudo. Se a gente voltar aqui para o teste, a gente tem a execução dele. Então, vou executar. Vou voltar lá no banco de dados. Vou verificar e ele inseriu. Até aí, tudo bem. Era o comportamento esperado. Até porque a gente passou um repositório aqui, tipo database. E se, ao invés de fosse um database, a gente quisesse um repositório em memória? Ó, memory. Pronto. E aí, eu não preciso de conexão com o banco de dados. E na hora que criar esse objeto, eu simplesmente tenho um array aqui, ó. Itens é igual a... Okay? E eu salvo these itens no array aqui, ó. Pronto. Essa é a implementação. Posso até definir isso aqui como sendo um array, para tipar ele direitinho. Pronto, tem uma implementação agora desse repositório em memória. Se eu quisesse vir aqui, repository, em vez de ser esse repositório, eu quero que seja um memory, não precisa de connection, comento esses dois. E olha só, minha aplicação agora, ela continua funcionando? Sim, ela continua funcionando, ela passou tranquilamente. Por quê? Porque a gente simplesmente substituiu qual que era a dependência que ele ia estar recebendo, né? Então, nesse momento ele recebia um database, nesse momento ele recebe memory, tá? Para a gente ter certeza, ó, eu posso vir aqui, fazer um select, não tem mais outro elemento,
Ah, mas esse elemento foi inserido agora. Não, então vamos remover ele. Ó, não tem mais nada. Vou executar o código. Passou, acertou o teste. E se a gente for ver aqui, não inseriu nada no banco de dados. Acontece que esse nosso teste aqui é um teste que não vai nada, né? Ele executa aqui o rate card, mas ao mesmo tempo ele não testa se de fato inseriu no banco ou se chegou lá naquele resultado. O que a gente pode fazer aqui, ó? Eu posso fazer um truncate aqui, vamos dizer, tá? Posso ter um truncate, que ele limpa aqui o banco, ó. Toda vez que rodar um truncate, ele elimina tudo que tem na memória, tá? Aqui, como é memória, ele iria construir em tempo de execução, né? Somente naquele momento, ele iria subir isso para a memória, então não haveria necessidade de fazer um truncate, né? Mas vamos lá. Fez o truncate, e aí se eu quisesse depois conferir, eu poderia depois pegar aqui repositório first, por exemplo. First. Quero pegar o primeiro elemento que está lá naquele array, e aí eu poderia simplesmente fazer itens na posição 0, return. Ó, pronto. Estou voltando somente o primeiro elemento, e aí eu vou pegar esse item e vou ver se esse item ele é exatamente aquele item que eu submeti lá na construção, né? Que ele leu o arquivo da getNet e ele deveria ter lá como sendo o valor, né, o preço, 42,76. Então eu posso chegar aqui e garantir, olha, eu não quero mais fazer um assert true, e sim um assert equals. E esse meu item aqui, na posição no price, eu gostaria que ele fosse, opa, eu espero que esse valor aqui seja 42,73, é isso? 76. Ó, eu espero que esse valor que tenha sido inserido seja esse, tá? Se não for esse, vai acontecer um erro e ele vai me dizer o porquê. Então, na hora de executar, ele diz, olha, eu tentei inserir, mas o valor que veio ali foi nulo. Então, pode ser que tenha alguma coisa errada ali, ó. O esperado era 42,76. Então, vamos ver aqui, ó, se o nosso item está voltando alguma coisa. Está voltando. E ele volta aqui o price, só que ele está voltando como array, tá vendo? Por quê? Porque na hora que a gente inseriu isso aqui sendo um array. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos inserir esse cara como sendo um std class. Ou, vamos botar aqui como objeto, ó. Objeto. Ó, agora ele voltou um objeto. E aí esse objeto tá ali, ó, 42,76. E na hora que a gente for fazer um assert aqui, ele vai garantir que essa agora acertou exatamente o valor que a gente está submetendo lá para esse nosso repositório em memória. Se eu trocar isso aqui agora para um repositório do database, então vamos importar, vou tirar esse nosso repositório em memória. Nesse nosso repositório do database não tem o truncate nem o first, né? Por quê? Porque não faz parte da definição aqui do repositório. Eu poderia pegar aqui e dizer que sim, isso aí faz parte do repositório, né? Então, eu ter um método truncate, eu ter um método, por exemplo, first, que me daria um recurso aqui dessa implementação. Então, vamos lá. Vamos fazer esse método truncate e esse método first. Como é que eu faço um truncate no banco? Eu simplesmente venho aqui, faço um truncate e pronto. Preciso executar alguma coisa, só botar isso aqui, pronto, feito o truncate. Precisa de algum parâmetro? Ó, array bind. Por que ele está reclamando? Ele requer que o parâmetro, ó, aqui não deveria ser requerido também. Vamos ver aqui no statement, onde a gente botou, também não deveria ser requerido, já que é opcional, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, fiz o truncate, vamos trocar isso aqui por uma cota simples. Então, beleza, a gente limpou o banco de dados e nesse caso aqui a gente poderia fazer um this connection select one, a gente quer que selecione um, passando qual SQL? Select from transaction limit 1. Estou pegando o primeiro e pronto. Então significa que se a gente fosse fazer esse nosso teste aqui, ó, first, repository first, e faltou um return aqui, né? Ó,
Ele deveria retornar um std class no std class. Então vamos até trocar lá na nossa implementação. Pronto, no std class. Aqui ele dá um probleminha, temos que só botar a barrinha para ele poder importar aqui em cima. Show. E aí, tanto no memory, vamos botar aqui também, atualizar. Ó. Ele disse que deveria ser opcional ou um std class. Vamos simplificar e está resolvido. Vamos fazer o seguinte, vamos testar esse nosso código e ver se ele funciona agora com o banco de dados. E de fato ele funcionou. Ó. Ele executou, limpou todo o banco, criou um elemento e depois buscou esse elemento e acertou exatamente o valor. Então, percebe que por mais que a gente troque aqui os repositórios, a aplicação ela continua funcionando tranquilamente. Ó. Ó, acertou. Se eu troco de novo aqui, ó, para true, e aqui também, tá? Então, essa é a brincadeira, esse é o poder de a gente tirar uma abstração de dentro de uma classe para que a gente passe a responsabilidade para outra classe. E assim a gente consegue substituir ela em tempo de execução. Então, a gente poderia ter quantas implementações a gente quisesse a respeito desse repositório, que é onde esses dados vão ser guardados, seja ele no banco de dados, aqui nesse caso Postgres. Se a gente quisesse mudar, seria MySQL, mas toda essa implementação de banco de dados ficaria com esse repository aqui. Chegamos ao fim aí de mais uma aula, espero terem gostado e vamos seguir para a próxima.